revolta da Armada foi um levante organizado pela Marinha entre os anos de 1891 e 1894, no qual os marinheiros reivindicaram maior participação na República Brasileira, proclamada em 1889. Até aquele momento, apenas o exército tinha participação ativa no governo. A dominação armada se refere ao nome que a Marinha recebia naquele tempo. Essa revolta demonstrou a divisão que havia entre os republicanos, principalmente por conta daqueles que se ocuparam a concentração de poderes nas mãos do presidente, como se evidenciou dos governos de Teodoro da Fonseca, entre os anos de 1889 e 1891, e Floriano Peixoto entre os anos de 1891 e 1894. A revolta da Armada começou no Rio de Janeiro, mas se espalhou para o sul do país, onde estava acontecendo outra revolta, a Revolução Ferrarista. O governo federal conseguiu debalar a revolta e os líderes foram presos e exilados, voltando ao Brasil depois da anistia concedida. Teodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, ele não aceitou ter poderes limitados porque precisava consolidar a república no restante do país. No entanto, os parlamentares se opuseram a essa concentração de poder, pois um dos motivos da queda da monarquia foi justamente o poder absoluto do imperador mediante o poder moderador. Força do movimento republicano que derrubou a monarquia em 1889 estava na união entre seus participantes. Os militares liderados pelo Marechal Deodoro de Fonseca contaram com o apoio dos civis, como intelectuais e jornalistas. O rompimento entre os republicanos aconteceu logo após a promulgação da Constituição de 1891. O autorismo de Teodoro da Fonseca o fez romper com os republicanos e se isolar no governo. Apesar disso, ele não mediu esforços para fechar o Congresso Nacional e impor o estado de sítio, limitando a liberdade individual. A Marinha estava insatisfeita com o rumo tomado pelo primeiro governo republicano. Os marinheiros se sentiram desprestigiados em relação aos militares do exército, não apenas na participação no governo, como na questão salarial. Contra a reação de Deodoro da Fonseca com o Congresso, os parlamentares deram início à tramitação de um projeto de leis que estabeleciam o impeachment do presidente, mas logo foi vetado. Em 3 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca decretou a dissolução do Congresso e a instalação do estado de sítio em todo o território nacional. Esses gestos ditatoriais do primeiro presidente da República e a marginalização da Marinha fizeram com que a Armada se levantasse contra o governo. Os principais objetivos da revolta eram os revoltosos, que desejavam equiparar os direitos e salários do Exército e da Marinha, uma vez que se sentiam desvalorizados por receberem menos, manter os militares do governo do Brasil e destruir o Floriano Peixoto, e embarreirar o aumento e o poder de certos setores da sociedade civil. A revolta das armadas teve como consequência o fortalecimento da República por Floriano Peixoto, que usou da força para derrotar as revoltas em seu governo, e a ascensão dos civis ao poder com a eleição de Prudente de Moraes. Deodoro da Fonseca quis reabrir o Congresso e terminar o estado de sítio. Também queria igualar os direitos e salários do Exército e da Marinha, e aumentar o protagonismo desta arma no governo. A revolta da Armada também expôs a ruptura entre os republicanos logo após a proclamação da República em 1889. Meu nome é Gabriel e vou falar como foi o fim da revolta. Ela terminou em março de 1894, quando as forças rebeldes da Marinha, também conhecido como Armada, eles se renderam ao governo federal após uma série de combates e negociações. Assim, o governo federal, liderado pelo presidente Floriano Peixoto, ele conseguiu sufocar a revolta e instaurar a ordem, também consolidando seu controle sobre o país, sobre o Brasil. E a revolta da Armada, ela representou um episódio muito importante na história do Brasil, no período pós-proclamação da República, e ela também ajudou a consolidar o governo, o poder do governo republicano central sobre as forças estaduais e também as forças rebeldes.
6 de outubro de 1893, a esquadra rebelde parte do Rio de Janeiro em direção a Buenos Aires, na Argentina, onde buscava apoio para sua causa. As forças rebeldes eram lideradas pelo almirante Saldanha da Gama. 23 de fevereiro de 1894, o governo de Floriano Peixoto consegue sufocar a revolta e retomar ao controle dos navios rebeldes. Nesse dia, o enclausurado Riachuelo foi uma das principais embarcações a se render ao governo. Após a retomada do controle, Floriano Peixoto ordena a prisão e destituição dos líderes do movimento revoltoso. Em 26 de setembro de 1893, o enclausurado Equidaban e outros navios de guerra se amotinam no Rio de Janeiro. Os marinheiros se revoltam contra a política de militarização do governo de Floriano Peixoto e a falta de pagamento de salários. Em janeiro de 1894, a esquadra rebelde retorna ao Brasil e inicia uma ofensiva contra o governo de Floriano Peixoto. Durante os combates, ocorrem diversos confrontos e bombardeios nas cidades de Santos e Rio de Janeiro. A Revolta da Armada foi um movimento armado que ocorreu no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, entre setembro de 1893 e março de 1894. Ela teve como protagonistas alguns dos setores da Marinha Brasileira, que se rebelaram contra o governo do presidente Floriano Peixoto. Aqui estão algumas curiosidades sobre este episódio. 1. Descontentamento. A Revolta da Armada foi um dos diversos conflitos que surgiram no Brasil no período inicial após a proclamação da República em 1889. Ela reflete os descontentamentos de setores das Forças Armadas com o novo regime e suas lideranças. 2. Liderança. A revolta foi liderada pelo almirante Custódio de Melo, que inicialmente apoiou o governo de Floriano Peixoto, mas posteriormente entrou em conflito com o presidente. 3. Posição estratégica. Os revoltosos ocuparam uma posição estratégica na Baía de Guanabara, usando navios de guerra para bombardear a cidade do Rio de Janeiro. 4. Apoio externo. A revolta também recebeu apoio de outros grupos rebeldes pelo Brasil, incluindo a Revolução Federalista no sul do país. 5. Término. A revolta terminou com a derrota dos rebeldes, que acabaram se rendendo após meses de conflito. Isso consolidou ainda mais a posição de Floriano Peixoto como líder do Brasil na época. 6. Consequências. Como consequência direta da Revolta da Armada, houve um fortalecimento do exército brasileiro em detrimento da Marinha. Muitos oficiais da Marinha foram presos ou expulsos da força. 7. Mudança na capital. Em parte devido aos conflitos como a Revolta da Armada e a vulnerabilidade da cidade do Rio de Janeiro, houve debate sobre a mudança da capital federal. Embora Brasília só tenha sido construída muitas décadas depois, a ideia de voltar à capital do país já circulava como forma de tornar o governo menos suscetível a revoltas. A Revolta da Armada é uma demonstração dos desafios enfrentados pelo Brasil em seus primeiros anos como república, onde diversos grupos disputavam poder e influência no novo regime.